português promoveu algumas mudanças no time do Flamengo no treino de hoje e deve ter aí algumas novidades para o time escalado amanhã contra o Fluminense. Certo, meus amigos? O zagueiro Rodrigo Caio pode ser uma surpresa, substituindo Davi Luiz na linha titular da zaga, mantendo o esquema dos últimos jogos do treinador português, que não vai ter Thiago Maia, mas pretende colocar outro zagueiro, fazendo 3 zagueiros e um lateral esquerdo e um lateral direito no time do Flamengo. Calma, chat, calma que nós vamos destrinchar um pouco sobre isso. Não precisa começar a porradaria generalizada, mas o time do Flamengo treinado hoje, né, de acordo com o X9, pelo Vitor Pereira, né, tende a ser aí, ó, Santos no gol, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Léo Pereira. Repito, Santos, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Léo Pereira. Varela / Mateuzinho, ele tá na dúvida. / Mateuzinho. Acho que qualquer um tem essa dúvida até hoje. Ayrton Lucas do outro lado. Vidal, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Pegou? Vamos lá de novo? Santos, Varela, Léo Pereira, Rodrigo Caio, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Vidal, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol. Esse seria o time aí treinado pelo Vitor Pereira no treinamento de hoje, Rafa, visando o jogo de amanhã contra o Fluminense, que acontece às 21h30. Eu já tenho a minha opinião formada, mas eu quero a sua opinião primeiro. Rafael Smith, o que você acha dessa mudança? Sai Davi Luiz, que de fato não vai ter condição de pelo menos se titular. Davi Luiz ainda é dúvida, não está confirmado como desfalque, ainda é dúvida, pode pegar talvez um banco aí ou nem ser relacionado, mas o Thiago Maia está fora do jogo contra o Fluminense. Rafa, o que você acha? Cara, eu tive essa conversa com o Marcão ontem, porque a gente ficou na dúvida no seguinte sentido. Ele vai, em relação ao Thiago Maia, ele vai substituir um volante, ele vai substituir pela posição de origem, aí a gente poderia pensar no Igor Jesus, ou a gente vai pensar mais pela posição que o Thiago Maia estava ocupando em campo. Aí eu até falei com o Marcão, eu imaginava o Léo Pereira entrando no lugar do Thiago Maia, porque é um esquema que o Flamengo está tentando emplacar. O Flamengo tem tentado emplacar uma saída com 3 zagueiros. No que o Marcão até pontuou, e eu concordo com ele. O Flamengo está tendo dificuldade para sair a bola. E esse esquema com 3 zagueiros, o Rodrigo Caio tem essa qualidade. Mas o Davi Luiz também. Porra, mas contra o Vasco ele deu umas pichotadas também. Deu umas pichotadas. Talvez por não ter companhia, mas deu umas pichotadas. Talvez pelo cansaço, elas foram mais no segundo tempo. Concordo. E aí a gente até lembrou que esse esquema de 3 zagueiros, se você pensar na qualificação da saída de bola, ele pode, por exemplo, estar sendo preparado para um retorno do Felipe Luiz. Por exemplo, para fazer essa posição que o Thiago Maia fez. E aí você melhora muito a saída de bola. Melhora muito a saída de bola. Hoje o Flamengo é um time que tem muita dificuldade para sair a bola. E a entrada do Léo Pereira, eu vi que poderia ser o Pablo. E não descarto, tá, Arthur? Pelo seguinte, vou te falar por quê. Quem foi que entrou no jogo contra o Vasco quando o Davi Luiz saiu? Pablo. Faria sentido? A qual eu e Marcão ficamos desesperadamente putos com isso. Não, eu não tiro a razão de vocês, não, cara. Mas a resposta a gente vai ter amanhã. Mas acho que alguns jogadores estão se adaptando a essa nova função. Por exemplo, o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, ele tem essa característica de ser um lateral que avança e não necessariamente um ala, um jogador de amplitude pelo lado esquerdo. Muitas vezes, ele não é esse jogador que vai se sentir confortável jogando mais adiantado, jogando numa segunda linha. Ele prefere ser esse jogador que se lança como surpresa. Acho que ele está se adaptando ainda,
mas para mim é o Vitor Pereira tentando emplacar um esquema que ele acha que é mais viável para o Flamengo e tentando resolver problemas defensivos que ele encontrou nos primeiros jogos e que, fique claro, ainda não resolveu. Eu cheguei a comentar isso ontem. O Flamengo jogou contra o Vasco, que é um time que não tem tanta qualidade, toma 2 bolas na trave do Pedro Raul, o Santos pega um pênalti, o Nenê sai na cara do gol e o Flamengo ainda tomou um gol. Então, esse esquema com 3 zagueiros ainda, não sei se vai ter tempo para isso, mas ainda não se traduziu em solidez defensiva. Mas acho que se é aquilo que o técnico tem na cabeça, eu acho que ele precisa tentar e não acho de maneira nenhuma inviável não, tá, Arthur? Acho que pode ser a resposta que o Vitor Pereira encontrou. Se vai dar certo, eu não sei, cara, até porque o Flamengo tem um problema de marcação também no meio de campo muito grande, né? O Flamengo é um time espaçado, mas para mim eu acho que a pergunta foi só sobre a zaga ou foi sobre o time todo? Fica à vontade, irmão. Se você quiser começar só com a zaga, a gente continua com a zaga e depois entra no resto do time aí. Mas fica à vontade, Rafa. Não, vamos começar pela zaga então. E aquela história, cara, essa lesãozinha do Davi Luiz pode ser aquele problema que vira solução. Perfeito. Eu acho que tá na hora do Davi pegar um banquinho. Eu gosto muito dele. O São Judas escala pra caramba o Flamengo. A galera fala de Jorge Jesus, né? A galera fala de Carpegiani, mas o melhor técnico do Flamengo se chama Nossa Senhora. Se chama São Judas Tadeu. Pronto, mais devagar é mais fácil. Esse é o melhor técnico. Cara, às vezes a solução cai no seu colo, né, cara? De certa forma, e eu até dei esse exemplo ontem. No ano de 2022, não é de maneira nenhuma tirando o mérito do jogador que se lesionou, mas a saída do Bruno Henrique e a entrada do Pedro acabou conseguindo fazer com que o Flamengo encaixasse. Poderia encaixar com o Bruno Henrique também? Poderia. Longe de dizer isso. Mas foi um problema que o Flamengo conseguiu transformar em solução. Mérito de quem estava lá. Exatamente. E havia solução, exatamente. Se você não tem um jogador daquela qualidade para botar, com certeza não daria tão certo. Então, essa lesãozinha do Davi Luiz é o problema que vira solução. Uma oportunidade para o Rodrigo Caio voltar, e se o Rodrigo Caio voltar em alto nível, ele possivelmente é o melhor zagueiro desse time. O Fabrício Bruno está muito bem, é um zagueiro mais rápido, tem mais vigor que o Davi Luiz, e o Léo Pereira, que recentemente está voltando de contusão, mas é um cara que teve um ano de 2022 muito bom. Um ano não, um segundo semestre de 2022 muito bom. Então, essa zaga tem tudo para ficar. Basta que consiga encaixar aí, e aí o Davi Luiz vai ter que arrumar uma outra maneira de contribuir, possivelmente com menos jogos, né? Vamos lá. Antes de eu dar minha opinião sobre a escalação, a provável escalação. Quando você citou o Felipe Luiz, só para me tirar uma dúvida. Quando você citou o Felipe Luiz seria esse terceiro cara ou seria no lugar do Ayrton Lucas com esses 3 caras? Só para eu entender. Não, ele não tem velocidade, ele não ocupa o corredor lateral como o Ayrton Lucas. Para mim, botar o Felipe Luiz para fazer o que o Ayrton Lucas está fazendo no Flamengo é fugir totalmente das características. Seria mais o que foi o Felipe Luiz com o Rogério Ceni ou como ele chegou a jogar com o Paulo Souza. Mais como construindo o jogo pelo lado esquerdo. Aí que tá. Eu acho que isso não acontece. E vou te falar por quê. Primeiro, o Ayrton Lucas está muito bem, eu concordo com o Lucão de que ele não perde mais a vaga. Só que a partir do momento que você tiver um Felipe Luiz voltando, você tem que olhar o retrovisor. Então, é um Felipe Luiz. Pode estar velho, pode estar qualquer coisa, é um Felipe Luiz. Mas eu acho que nas características que vem jogando o time do Vitor Pereira, quando eu falo características, eu estou colocando o Thiago Maia de lateral esquerdo, que é esse terceiro zagueiro. O terceiro zagueiro do Flamengo hoje é quase um lateral esquerdo. Tanto que eu acho que prejudica o Ayrton Lucas. Na mesma situação que você citou que o Bruno Henrique seria prejudicado jogando centroavante. Que ele precisa do espaço. Para mim, o Ayrton Lucas passa pelo mesmo. O Ayrton Lucas precisa de espaço.
para ultrapassar, para botar a bola na frente, para ganhar em velocidade. Foi assim que ele tirou um jogador do Atlético Paranaense na final da Libertadores. Ele precisa de espaço. E eu acho que com o Thiago Maia estando ali, ou qualquer outro jogador estando ali, o Ayrton Lucas perde espaço. E se a gente tivesse um Felipe Luiz 100% em condições, se você coloca o Thiago Maia onde está e o Felipe Luiz do meio para frente, também acho que dá para jogar. Também acho que dá para jogar. Eu sei que vocês vão falar, mas o Felipe Luiz ele é melhor marcando, do meio para trás. Concordo pra caramba com vocês. Mas isso era com 2 zagueiros. Com 3, eu acho que dá para fazer isso. Você ter um ponta rápido, seja Bruno Henrique voltando bem, seja Ângelo, seja Cebolinha, você tendo um ponta ali, você consegue fazer sim o Felipe Luiz trabalhar essa jogada. E aí eu entro com a minha opinião sobre o jogo de amanhã. O Flamengo de 2022 ele se dava bem na zaga, por quê? Por que a galera falava que em 2022 a zaga deu certo? Todo mundo falava em 2022, a nossa zaga está funcionando. Léo Pereira e Davi Luiz está funcionando. A bola tem chegado menos ao Santos. A zaga está funcionando. Não, amigo. Não era a zaga que estava funcionando. Era do volante que estava funcionando. O João Gomes fazia isso tudo funcionar. O João Gomes protegia a zaga, que ia bem, e protegia o goleiro. É uma soma de fatores, na minha opinião. Posso estar errado, mas é a minha visão de jogo. Sai o João Gomes, arreganha, que é um termo mineiro para, né, escancara, né, o famoso arreganha do mineiro, arreganha a nossa zaga, que arreganha o nosso goleiro. A zaga virou uma bosta. Não estou dizendo que estão bem individualmente, estão mal também, mas escancara isso. E escancara o goleiro, que também está todo mundo falando que é o pior goleiro do mundo. Não é. É um bom goleiro. Mas ele está sendo escancarado. Além dos outros pesares, né? Das férias e tal, para demorar para ter o ritmo de jogo, tempo de bola. Não estou entrando nesse método. Escancara tudo. A falta que um volante bom hoje faz, exatamente, Fred e Rafael, traduzindo, o João Gomes faz falta. A falta que ele faz é escancarar os problemas da defesa e do goleiro. Por quê? Porque você torna os dois mais, né, desprotegidos. Por isso eu sou muito a favor dessa escalação do Vitor Pereira para amanhã. E eu acho que essa linha com 3 zagueiros de ofício, sem ser o Thiago Maia, pode ser sim uma boa, porque a gente vai enfrentar um time melhor do que o Vasco. A gente vai enfrentar um time bom. O time do Fluminense é um time bom. Me corrija uma informação se eu estiver errado, Rafael. Se o Flamengo empatar amanhã, ele se consagra campeão da Taça Guanabara? Sim ou não? Sim. Sim. O Flamengo é o líder hoje. Vitor Pereira entra para não perder o jogo. E isso dói demais pra gente. Porque o torcedor do Flamengo, todos nós, não gostamos de jogar para não perder. A gente gosta de jogar para ganhar. O Flamengo precisa de ganhar ou de um empate. A gente esquece a palavra empate. A gente quer ganhar. Nós somos assim, tá no DNA. Desde o time bosta que a gente tinha, 2005, 2006, desde lá a gente queria ganhar. Não tem essa de Flamengo precisa de um empate. Não, não é empate. Aqui não entra essa palavra empate. Aqui entra a palavra vitória.